Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação na Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Estamos indo para a nossa lição de número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Ontem nós lemos o texto áureo, a verdade prática e a leitura de segunda-feira. Hoje nós vamos ler a leitura de terça-feira, que está em Isaías, capítulo de número 3, versículos 16 ao 24. Então, vamos aqui para a leitura, livro do profeta Isaías, capítulo de número 3, os versículos 16 ao 24, diz assim: assim diz o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam em passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor todos os seus enfeites e todos os seus ornamentos, também todos os tipos de coisas que causam vaidades, os turbantes, as cadeiazinhas, passos, as cintas, as caixinhas de perfumes, os sinetes e tudo, os vestidos de festa, os mantos, os chales, os espelhos, as camisas e as roupas finíssimas, os atavios. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta e corda, em lugar de vaidade, haverá calvície, e em lugar de veste sinuosa, silício e marca de fogo, em lugar de formosura, os teus homens cairão à espada, os teus valentes na guerra, e as suas portas chorarão e estarão de luto, e Sião será desolada e se assentará em terra. O que Isaías está da parte de Deus profetizando aqui, meus amados irmãos? A questão aqui, nós temos que entender desde o capítulo 1, que fala que até o jumento conhecia o seu dono, mas Israel não conhecia o seu Deus. O povo tinha se afastado de Deus. E Deus chama o povo para um acerto de conta. Vinde, arguir-me. Vamos debater essa questão. Se vocês me obedecerem e forem fiéis a mim, comereis o melhor dessa terra. Mas porém, se forem infiéis, morrerão ao fio da espada, porque é a palavra, é a boca de Deus que está dizendo isso, é a palavra de Deus que está proferindo isso. Então o povo tinha duas opções, só que é maravilhoso que Deus nos oferece duas opções, mas Ele nos mostra a melhor opção e como andar, como nos guiar por essa melhor opção. Mas aqui o profeta, da parte de Deus, está alertando. Então Deus nos alerta por intermédio das profecias. Se nós formos rebeldes, nós sofreremos o juízo de Deus. Mas se formos justos diante de Deus, se buscarmos a Deus, se nos voltarmos inteiramente para Deus, aleluia, nós receberemos a bênção de Deus. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Segui, pois, a bênção, para que vivas muito tempo na terra que o Senhor teu Deus há de dar. Então, esse é o nosso Deus. Então, Deus nos adverte. Tiago, semelhantemente, diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembrando que nós estamos falando de ataques do inimigo contra a Igreja de Cristo. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe dessa primeira lição, que é as sutilezas de Satanás contra a Igreja, está em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças.
porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada do que se rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, ela vai ser desenvolvida no desenrolar do comentário, mas só uma rápida observação. Essa carta que Paulo escreveu, esse trecho que nós acabamos de ler, é uma carta pastoral, que dá para se entender mediante ao escopo da carta, é que Paulo já estava, em seus últimos instantes aqui na terra, instantes antes dele ser martirizado sobre a égide do governo de Nero, do Império de Nero. Mas enfim, Paulo instruindo aqui o seu filho na fé, como ele mesmo chama, Timóteo, o seu discípulo, instruindo que Timóteo agora assumiria a responsabilidade pastoral, principalmente ali nas regiões de Éfeso, que era ali a maior concentração do cristianismo no primeiro século, na era primitiva. Então Paulo está instruindo claramente acerca de pessoas que se desviariam, e pessoas essas, Paulo nomenclatura até mesmo líderes, que se desviariam da fé, se entregariam a espíritos enganadores, que aqui é claramente doutrina de demônio, literalmente, e iam começar a proibir coisas que Deus criou para os fiéis, como por exemplo, vocês sabem perfeitamente quais são os segmentos religiosos, por exemplo, que proíbem o casamento, principalmente para os seus líderes, para os seus obreiros. Vocês sabem também qual o segmento religioso também que proíbe a abstinência de manjares, a abstinência de certos alimentos. Mas Paulo deixa bem claro que tudo isso Deus criou para os fiéis. É claro que a Bíblia dá algumas orientações nessa área, na questão, por exemplo, na questão do casamento, Deus nos dá algumas diretrizes encontradas lá em 1 Coríntios capítulo 7. E quanto à questão de comer alimentos, Deus também nos concede orientações ali, principalmente no livro de Atos, do Concílio de Jerusalém, onde manda nos abster do sangue, da carne sufocada, e também lá em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo também nos adverte acerca da questão das coisas sacrificadas a ídolos. Mas o que Paulo quer deixar bem claro aqui, o que ele quer deixar bem explícito, é que o líder, ele tem que pregar essa doutrina, o pastor tem que pregar essa doutrina para que a igreja não venha a ser engodada, não venha a ser enganada pelas sutilezas de Satanás, que até mesmo revestindo-se uma capa, entre aspas, espiritual, procura, o foco dele é desviar a igreja, causar confusão na igreja, Então, nós temos que estar atentos por isso. E a melhor maneira de combater é se aplicando cada vez mais a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e continuamos firmes na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe em nome de Jesus.